Beleza, então a gente teve ali uma série sobre produtividade e dinheiro e hoje é um assunto ainda mais chato. Ninguém vai assistir essa porra, né? Mas, enfim, eu vou fazer do mesmo jeito. Democracia. Democracia é um sistema de governo pelo qual as pessoas elegem seus representantes, né? Não necessariamente, mas eu vou falar de maneira aqui meio errada e para ficar mais simples. Então, a gente vai lá, vota nas pessoas, então a gente chama isso de democracia representativa, né? Na qual a população elege seus representantes e eles tomam as decisões por a gente, supondo que eles sejam muito mais inteligentes do que a gente, o que a gente sabe que não é lá muita verdade, mas tudo bem, né? Eles têm mais paciência, talvez, do que nós para se eleger e fazer essas coisas. Beleza. Democracia. Vejam que a democracia em si não necessariamente tem que ter um presidente da maneira como a gente pensa. Isso aqui é uma forma de organizar e sim, é a forma que faz mais sentido para o nosso cotidiano, né, atual. Mas alguns países têm estruturas discretamente diferentes. Democracia não é a mesma coisa que república. Na república, por exemplo, pode não ser necessariamente democrática. É só pelo fato de não ser uma linha sucessória igual monarca, que vai pro filho, vai pro filho, vai pro filho, vai pro filho, vai pro filho. Lá no início do Brasil a gente teve a República Café com Leite, inclusive, né? Ficava alternando ali entre dois lugares, as pessoas meio que não votavam direito, enfim. Mas isso é assunto para historiador, certamente senão eu vou falar muita porcaria aqui. Mas basicamente na nossa democracia a gente tem três poderes, né? Então tem o executivo, o legislativo e o judiciário. Tá? Então, assim, o executivo, ele executa, né? Então tem lá o carinha que executa, normalmente o cargo máximo é o presidente, o governador e o prefeito. O legislativo tem a mesma lógica aqui, então no governo federal é a Câmara de Deputados e o Senado, no governo estadual é a Assembleia Legislativa com os deputados e no governo municipal é a Câmara de Vereadores, certo? Então com os vereadores. E o judiciário você tem uma série de estruturas, você tem os tribunais de justiça, né? Você tem uma subdivisão junto com as comarcas e tal, enfim, tem uma série de estruturas até você chegar, por exemplo, no STF, e você também tem o STJ antes dele, você tem também TSE para a questão eleitoral, enfim, tem uma série de subdivisões aqui, não vamos entrar muito nisso. Mas o que é importante? Eu vou deixar isso aqui de lado, porque isso aqui as pessoas entendem mais ou menos como funciona. É a justiça. Eles julgam. Tem algumas divisões, né? Você sabia, por exemplo, que o judiciário não deveria formar uma acusação? Que deveria formar uma acusação, por exemplo, são os procuradores do Ministério Público. Vamos deixar isso aqui para outro lugar. O que eu quero focar hoje é isso aqui, ó. Principalmente esses caras aqui, cara. Porque é isso aqui, velho. É uma confusão do demônio. Eu vou começar aqui pela prefeitura, tá? Qual você acha que é a função da Câmara de Vereadores? Câmara de Vereadores. Qual é a função desses caras? Função do vereador. Eu votei no vereador para ele representar meu bairro. Aí a gente já começou a tomar nos negócios, né? Porque tudo bem que seja um pouco natural você votar no vereador para ele representar teu bairro, mais ou menos, já que é o cara que vai... Mas, cara, não é bem isso, né, a função. Esse cara aqui, ele vai estipular leis, normas, ou mesmo tirar leis e normas, que muitas vezes são mais importantes que colocar, relacionado ao município como um todo. A lógica dele não é beneficiar teu bairro, cara. É beneficiar o município. Então vote num cara que seja minimamente responsável, que entenda de estrutura legislativa. Às vezes, é mais interessante tu votar num cara que tem um conhecimento mínimo de como funciona e quais são os entraves da máquina pública, do que necessariamente num cara que tem exatamente os mesmos ideais que você, mas não consiga fazer porcaria nenhuma, cara. É cheio disso, é cheio de vereador que não consegue executar nada, que não consegue apresentar um projeto para colocar ou tirar uma norma. Principalmente tirar a norma, tem norma demais, tem lei demais. Mas ele pensa igualzinho eu. E mas ele é no meu bairro. E? E não fez porra nenhuma. Então não, cara. Veja o tipo de norma. Ele consegue colocar alguns tributos, impostos, mudar alíquotas dentro do teu município. Tu gosta de pagar imposto? Ninguém gosta de pagar imposto, né? Então talvez tu tenha que votar num cara que pague menos imposto. Ou então um cara que destine mais imposto àqueles elementos que você considera fundamentais. Não uns asfalto que parece casca de ovo, né? Que passa num dia, no outro dia tu chuta, ele sai um pedaço no teu pé. Então, vejam que passa uma educação de qualidade, independentemente de qual é a estrutura da escola ou quem presta serviço diretamente. Vamos falar isso em outro momento. Tá? Então, esse cara, ele faz ou tira normas. Às vezes, você ter norma excessivamente faz com que você tenha dificuldade de produzir as coisas. Pensa o seguinte, pensa que você está montando um mercadinho, tá? Aí tá lá o teu mercadinho, e aí tem um cara que diz o seguinte, tem uma pecinha do lado da tua casa que você queria fazer um mercadinho ali do lado. Aí tem uma norma que um cara desse aqui fez dizendo o seguinte, é proibido ter mercadinho colado na casa. Mas o que uma coisa tem a ver com a outra?
Qual é o problema de ter um mercadinho colado na casa? Não sei, mas teve um cara que foi lá e botou uma norma dessa. Ó, joia pra ti, ó, joia pra ti, tá? Joia, tem todo tipo de absurdo, tá? E aí agora tu não consegue montar o teu mercadinho para gerar riqueza para você, para os teus familiares e empregar mais gente porque o cara colocou uma norma desse tipo. Então olha a importância desse cara aqui. Olha a importância desse cara. É proibido botar mercadinho colado na casa. Vai ver, até tem isso em algum município. Sei lá eu. Entende o tipo de norma que pode ser colocada? Tá? Só é permitido que num terreno de 100 por 100, caralho, que terreno grande, né? Não, vou botar menos, né? 16 por 16, um terreno menorzinho aqui. 16 metros por 16 metros, tem que deixar uma área de recuo de 4 metros em cada canto. Velho, de 16 tu perdeu 4 aqui, perdeu 4 aqui. Tu perdeu 8 metros ao todo. Tu só tem 8 aqui, ó. Você vai construir aqui uma casa de cachorro. Não, a casa de cachorro não, porque vai ficar uma casinha boa ainda. Mas ainda assim, uma casa super menor do que tu poderia, cara. Aí pensa que tu queria construir uma casinha pra ti, uma casinha pra alugar, por exemplo, e ajudar uma outra pessoa que não tem casa a cobrar um aluguelzinho ali, ia te ajudar também, porque tu ia ganhar um dinheirinho. Agora não dá. Não dá porque o cara botou uma norma que tem que deixar o recuo da caralho da caceta. Olha isso. Essa é a importância desse cara aqui, ó. Você entendeu? Ah, Lucas, mas é importante o recuo do muro, porque senão vai destruir a estrutura do muro e vai ficar feio. Cara, eu não tô dizendo que isto aqui é necessariamente ridículo, mas tu concorda que 4 metros de cada lado é uma coisa bem ridícula? Talvez 1 metro fosse suficiente para se der um problema numa parede não afetar o vizinho? Talvez. Aí eu não vou entrar em detalhe técnico porque não é minha. Mas 4 metros é bastante fora do razoável. Eu tô falando de um terreno plano, né? Nada de encosta. Para trabalhar com exceção, trabalhem com geral, tá? Então esse é o tipo de coisa que esse cara consegue fazer. Então toma cuidado com esses caras aqui, porque a quantidade de normas que eles conseguem colocar na tua vida é pra a tua vida, entendeu? Então, às vezes, tirar a norma, desregulamentar é mais importante do que regulamentar excessivamente, tá? Regulamento em excesso acaba prejudicando a relação entre as pessoas e muitas vezes pode diminuir a produtividade, nem sei onde é que tá o papel, a produtividade da pessoa. Nesse caso aqui, eu poderia cobrar um aluguelzinho, talvez mais baratinho, porque tá dando no meu terreno, para ajudar uma outra pessoa que precisava de um aluguelzinho, morar um negocinho. E agora vai fazer o quê? Não vai ter. E vai ficar mais caro, tá? Então, é isso.